Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o secretário de Estado do Meio Ambiente, Marcelo Crião, e que vai conosco fazer uma conversa comigo, com o Josiel. Josiel também é aqui muito interessado neste assunto, você muito interessado nesse assunto, um assunto que mexe com todo mundo. Eu conto com você, a gente volta já. Bem, de volta agora sim, conversando com o Dr. Marcelo Crião, um bom estado conosco aqui, viu? É um prazer muito grande tê-lo aqui para a gente conversar sobre essa situação do nosso estado, da Amazônia e também do Brasil. Olá, José, olá, Rodolfo, amigos aqui, telespectadores, né? Estamos à disposição aqui para a gente debater, contribuir e somar esforços para o desenvolvimento do nosso estado. O Amapá sempre foi tido aí como um estado com uma capacidade de preservar ambientalmente o seu sítio e que essa preservação, ela de vez em quando é noticiada aí com algumas precariedades. O que é que acontece na verdade? Como é que está esse cenário? O que na verdade precisa ser feito? Olha, o estado do Amapá ele fez o dever de casa muito bem. Ele é referenciado em nível estadual, em nível nacional, em nível mundial, como tendo 72,53% de áreas protegidas. Áreas protegidas que englobam as unidades de conservação e as terras indígenas, né? O nível de conservação nessa área ele é muito bom. E nós desenvolvemos instrumentos excelentes para a gestão. Precisamos melhorar nisso. Mas a gente teve uma lacuna, um lapso muito grande na gestão ambiental das cidades. A parte urbana a gente acabou deixando um pouco de lado, negligenciando, e agora tem que buscar os instrumentos para essa gestão urbana. Foi falta de regra, foi falta de conhecimento, de disciplina, o que foi que houve? Normalmente, imagina-se que a parte urbana, e aí é uma competência que vem sendo repassada desde a Constituição Federal, para essa parte da municipalização, né? A parte da saúde é municipalizada, a parte da educação e a parte ambiental, em vários estados da federação, já trabalham fortemente que os municípios assumam isso aí. E a nossa capacidade em muitos municípios é boa, mas em outros municípios acaba sendo um pouco aquém do que poderia ser feito. E com isso, o Estado agora está tendo que assumir vários atributos ambientais que deveria ser do município, o Estado tem que estar correndo atrás. Secretário, a gente ouve muito falar sobre o Amapá, é o estado mais preservado do Brasil, e é uma conversa de ecologista para cá, de ecologista para lá. Traduzindo essa história para quem está agora lá em casa nos assistindo agora, que benefícios tem para o cidadão, para aquele caboclo amapaense que aqui trabalha, que produz riqueza, que sustenta a sua família, em que benefício esse número de quase 73% se converte no bem-estar do nosso povo? José, sua pergunta foi muito boa para a gente refletir que nós, cidadãos, inclusive aquele ribeirinho, aquele extrativista, ele teve 50% de benefício e 50% ficou faltando trazer esse benefício para ele. Para nós mesmos que estamos na cidade, a gente tem uma necessidade de ter essa área preservada, porque isso a gente não sente diretamente, mas traz um benefício de um arrefecimento, que é um equilíbrio climático. Em muitos estados do Brasil, você já sente uma alta temperatura na parte urbana, como na parte rural, um aumento de temperatura. No Amapá, essa aclimatação ela é muito boa, mas os outros 50% que não vieram de benefício por conta dessa alta taxa de preservação, é o que nós temos que, nós como sociedade, os poderes públicos, as instituições, a sociedade civil organizada, nós temos que buscar instrumentos para cobrar realmente que esses benefícios ainda não vieram. E aí muito fala-se da imobilização que o Estado está tendo
em torno de 27% do estado por conta do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. Eu diria para você que nós não precisaríamos hoje nos preocupar com isso, porque nós temos 2,6 milhões de hectares na nossa floresta estadual, que está aqui a cavaleiro da BR, e nós não conseguimos ainda, ao longo da última década, não conseguimos transformar essa unidade de conservação, essa floresta estadual, em benefícios, emprego, renda, benefício de escola, de saúde. É esse 50% que a gente não conseguiu ainda transformar, que é uma unidade de conservação, tem a parte ambiental que tem que ser respeitada e observada, mas tem a parte econômica, que aí a gente está patinando muito nesse retorno. Isso não é uma covardia com o nosso cidadão? Porque ao mesmo tempo que nós estamos gerando uma menor temperatura na nossa região, nós estamos mantendo o oxigênio bom no planeta, com essa nossa floresta preservada, e o nosso cidadão aqui, sem ver os benefícios financeiros e de trabalho que essa proteção que ele está dando. Hoje o senhor é o secretário estadual do meio ambiente. O senhor é a pessoa mais capacitada nesse momento para responder isso para quem agora está em casa. Eu queria que o senhor entendesse que eu estou apenas como interlocutor das pessoas que estão em casa. É uma inquietação que não é só minha, ela parte do cidadão que está lhe assistindo agora em casa. Não é uma covardia com o cidadão, secretário? Honestamente falando. Eu iniciei a minha resposta dizendo que nós já fomos extremamente competentes na questão da geração da preservação. E nós ainda não desenvolvemos os instrumentos para transformar essa conservação no benefício. Esses benefícios vêm sendo prometidos pelo governo federal, pelos governos internacionais. Nós temos cumprido o nosso papel. Ninguém pode reclamar do Amapá, dos amapaenses, de estarem dando a sua contribuição para o Brasil, para a Amazônia, para o platô das Guianas toda, para a região panamazônica e para o mundo. Ninguém pode fazer isso. Mas nós temos que ter força política, forças institucionais, força de articulação nacional e internacional para a gente buscar esses benefícios. Marcelo, vocês estiveram recentemente no encontro fora do Brasil. Sim. Foi aqui nos Estados Unidos, né? Barcelona, foi na Espanha. Foi na Espanha? Sim. E claro que nessa questão a Amazônia é o grande foco, né? Uhum. O que foi que ficou discutido, qual a promessa que foi feita mais uma vez nesse foco visto o Amazônia de fora para dentro? Olha só, o governo federal, através de alguns ministérios, ele procura centralizar algumas políticas. Uma delas é do repasse de dinheiro internacional para os governos subnacionais. Esse fórum, que é o GCF, que é uma força-tarefa de governadores e de presidentes, mas que tem o status de governador ali, se juntou e foi captar recurso, meio que não tomando a benção necessária dentro da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, dentro do Ministério das Relações Exteriores, que é um caminho normal. E, por exemplo, já por conta desse esforço coletivo, já foi conseguido aqui para o Amapá 2,5 milhões de dólares nesses 4 próximos anos. Eu vou só para um rápido intervalo, porque nós estamos no nosso espaço, e tu explica aí qual é a projeção para esses 2,5 milhões de dólares, uma vez que a cabeça do sistema do setor ambiental aqui é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente é dirigida pelo Marcelo. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta agora. Sim, Marcelo, essa questão desses recursos internacionais que vêm para esse trabalho no setor ambiental do Amapá. Qual é a projeção que você tem, qual é a aplicação para aplicar esse recurso? E aí, vale a pena eu comentar isso, mas citar também que esse primeiro semestre, nós fizemos um grande esforço de articulação e de captação de recursos em nível nacional e internacional. Então, nós já tivemos aí, já em início de junho, uma captação de 5 milhões de dólares e mais esses 2,5 milhões. Esse recurso, ele vem para uma parte de gestão do meio ambiente, mas mais especificamente, e aí foi uma
um posicionamento firme que nós colocamos, que o Estado defendeu enquanto política de desenvolvimento para o meio ambiente, para a gestão do meio ambiente, que esse recurso efetivamente ele seja aplicado no ribeirinho, Josiel, como você falou, no agricultor. Olha, como efetivamente esse dinheiro vai chegar lá na ponta? Qualquer agricultor que tenha aí 100 hectares, ele, pela legislação federal, ele tem que preservar a reserva legal, que são 80% disso aí. Nós podemos fazer um esforço de reduzir para 50% isso legalmente através da Lei 12.651. Mas hoje é 80%, ele tem que preservar 80 hectares. Esses 80 hectares, ele pode ter um benefício do que nós chamamos de pagamento por serviço ambiental, por ele preservar esses 80 hectares. Nós só precisamos desenvolver uma metodologia que eu possa quantificar quanto está valendo esse sequestro de carbono dele, ou a preservação de uma nascente, de um igarapé dele ali dentro, e mesmo ele mantendo aquela floresta em pé. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um exercício simples. Eu peguei todos os estados da Amazônia, somei todas as áreas protegidas de todos eles e dividi pela população de cada um deles. O Amapá, cada cidadão, cada um de nós aqui, estamos abrindo 13,5 hectares que estão contribuindo para esses 72% de áreas protegidas. Isso aqui no Amapá. O mesmo cidadão no Mato Grosso, ele só contribui com 0,95% de área protegida. 14 vezes mais nós aqui. Por isso que eu chamei de covardia ainda agora. É desigual, Por isso né? que eu usei o termo de covardia, secretário. Pois é, aí o dinheiro, o benefício vai para o Mato Grosso, o governo federal enxerga lá e não enxerga aqui. E aí nós precisamos fazer ele enxergar. Agora, tem um histórico, nosso histórico aqui, os mais competentes até agora para fazer essa preservação foram os ribeirinhos. Sim. Ora, nós estamos conseguindo estragar algumas coisas aí agora, nesses últimos 20 anos, 30 anos. E eles mantêm isso aí há 200 anos. Verdade. Fazendo a mesma coisa, com renovação permanente. O que é que não dá certo nisso aí? O que não dá certo é porque a legislação federal, ela bate espraiado para todo o Brasil, né? E aí, o nosso poder de conservação alto aqui é nivelado por baixo no poder de conservação baixo lá do Sudeste. Então, eles nivelam a gente aqui pela alta taxa de desmatamento da Mata Atlântica, por exemplo. Então aí a gente sai na... Traduzindo, a gente paga um pato que não foi nós que criamos. 2 patos a gente está pagando aí, né? Pois verdade. Agora, recentemente teve aqui o presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB falando que nós temos um cipual de legislação, de leis, que não atende mais a realidade, nossa realidade. Eles estão fazendo esse estudo lá. Vocês estão participando desse estudo junto com a OAB? Vai valorizar esse estudo da OAB ou como é que está conduzindo essa relação? Tranquilamente, nós estamos participando. O coordenador de políticas e normas da Secretaria de Meio Ambiente está participando de todas as reuniões lá na OAB. A OAB ela está sendo muito importante nesse processo porque está dando uma diretriz metodológica. A discussão técnica de cada artigo do Código Ambiental, e não é só o Código Ambiental, a gente realmente tem uma miscelânea de legislações, instruções normativas, portarias, resoluções, que a gente precisa enxugar realmente isso aí. E essa discussão... Muita coisa em desuso já também, né? Caduca realmente, né? Que não está mais dentro da realidade contemporânea da sociedade. A gente precisa trazer essa discussão agora para essa nossa realidade. Essa discussão de cada artigo é que vai ser feita a partir de agora, de agosto, que aí vai ser capitaneada utilizando a metodologia da OAB e buscando também outros subsídios. Por exemplo, a Federação da Pecuária, né, eles têm informações para trazer, informações técnicas sobre a legislação. A Federação da Indústria, a Federação do Comércio e todas as organizações aqui do Estado precisam ser chamadas para ser ouvidas, para a gente discutir. A própria Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa já vai estar trabalhando conosco na discussão da legislação em si, né, dos artigos, dos aspectos técnicos da legislação já vai, ambiental. Então, inserir a própria Assembleia Legislativa. Agora, o que acontece, o que tem de visão, o que tem de projeto com relação a essas áreas
de baixada aqui dentro da cidade, que estão ocupadas, e que de repente vem uma lei, uma orientação do Ministério Público, ou a mesma da Secretaria do Governo, através da Secretaria do Meio Ambiente, de que essa área pode ser ocupada, aquela não pode ser ocupada. Como é que está sendo tratado isso aí, essa questão das baixadas aqui dentro da cidade? Olha, a gestão estadual, ela trabalha muito com o disciplinamento que foi ordenado dentro dos planos diretores. Então, toda essa discussão dentro das câmaras de vereadores é traduzida para uma legislação ambiental de uso e ocupação desse espaço territorial, e a partir daí, o que a gente consegue detalhar, disciplinar a partir da legislação municipal, a gente encaminha. Por exemplo, as áreas de ressaca, efetivamente está proibido a utilização, até por conta de questões insalubres para a população. Mas a gente vê que há uma ocupação muito forte. Como é que a gente pode trabalhar esse reordenamento? Uma expansão territorial do município de Macapá, falando especificamente para Macapá, que hoje ele vai até o quilômetro 9, o perímetro urbano, e já foi pedido até o quilômetro 33. Então, esse espaço aí, ele precisa ser ordenado para ocupação. Como é que você puxa uma população, Josiel, Juarez, para ocupar essa área? Levando principalmente as empresas de ônibus para lá. Vamos criar um distrito industrial verde nessa área, em que essas empresas de ônibus sejam colocadas de lá. Esses espaços em Macapá, eles passem a ser centros de integração do transporte urbano para os ônibus, e aí você puxa um crescimento para lá. Você desonera a pressão dentro das áreas de ressaca. Esse planejamento, essa visão, ela precisa estar consignada dentro dos planos diretores. Então, essa espacialização das cidades, das sedes dos municípios, a gente vai estar trabalhando agora com uma informação científica muito importante que vem através da base cartográfica do Estado. Secretário, eu queria saber qual é a visão que a secretaria que o senhor representa tem sobre essa questão do fim da pororoca no Rio Araguari. E eu vou lhe fazer algumas ponderações para depois o senhor fazer as suas colocações. Há 80, 100 anos que os pecuaristas criam búfalo na região do Rio Araguari. E há pouco mais de 4 anos atrás começaram-se a fazer obras, 3 usinas hidrelétricas naquela região, utilizando como geração as águas do Rio Araguari. E não mais que de repente a pororoca se extingue, e é notícia comum na sociedade amapaense hoje, e rapidamente colocam a culpa nos criadores de búfalo. Qual é a visão técnica ou até a visão pessoal do secretário Marcelo sobre essa questão? Eu queria que tu respondesse aqui na nossa volta. Perfeito. A gente vai para um intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Agora sim, Marcelo, para responder esta pergunta do José, muito importante, que é a questão da pororoca, de cessar a pororoca do Araguari, provocada pelo Rio Araguari. Josiel, eu fico muito confortável em responder essa sua pergunta, porque eu sou engenheiro agrônomo. 2, eu tenho mestrado em Biologia Tropical e Recursos Naturais. Desde que eu me formei em 97, eu praticamente trabalho nessa relação agricultura com o meio ambiente, né? Então, eu tenho uma experiência de campo muito boa. Eu não ouso em dizer que o aspecto A ou o aspecto B foi o responsável ou contribuiu mais ou menos para a pororoca estar nesse processo de extinção, que realmente tem se falado isso, mas a gente ainda não tem as comprovações mais científicas. Amanhã, dia 29 agora, e 30 e 31 de julho agora, está saindo uma primeira expedição científica para realmente fazer os levantamentos científicos e técnicos para todos os aspectos que envolvem o Baixo Rio Araguari. A partir de Ferreira Gomes, passando por Cutias, passando pela entrada do Gurijuba e mais 2 canais que estão drenando a água do Araguari para a região do Bailique estão sendo investigados. E nós vamos tentar chegar até a Foz realmente. Só que essa não é a principal expedição que a gente vai fazer. A gente vai fazer mais uma no verão
mais intenso, setembro e outubro, e outra já no início do período mais invernoso, em janeiro, fevereiro e março do ano seguinte. Mas, voltando ao seu aspecto, quais são os aspectos técnicos que levaram a causar esse desaparecimento do fenômeno da pororoca? Nós temos que fazer uma integração de fatores. Se você analisar, o grande responsável pela manutenção de uma bacia hidrográfica ou de um rio, um córrego, um riacho, qualquer que seja essa classificação de um tributário, de uma bacia hidrográfica, é a mata ciliar. É aquela vegetação que está ali na beira do rio, protegendo... Pedindo que ela desabe. O desbarrancamento. Olha, eu posso lhe dizer, tecnicamente, pode ter uma erosão eólica. O vento faz ir caindo gradativamente esse particulado para ir para o leito do rio. Existe a própria veiculação hídrica, né? Essa erosão hídrica. As chuvas fazem com que isso também seja acelerado. Todas as criações de búfalo, bovino, qualquer sobrecarga que se dê nessa margem de uma ribanceira aqui, você fragiliza isso aqui e faz o desbarrancamento para o leito do rio. A falta de uma velocidade maior da água, que aí as barragens elas já têm a sua contribuição, fazem com que diminua esse poder de empurrar esse particulado para fora, para o oceano ali, né? Então, eu acho extremamente perigoso alguém dizer que foi o aspecto A ou o aspecto B. A minha inquietação reside exatamente nisso. E rapidamente colocaram a culpa nos pecuaristas de búfalo do Araguari. E eu fico muito satisfeito com a sua resposta, porque eu sei que quando essa expedição retornar de lá, nós vamos ter embasamento técnico científico, cenário diferente, que poderá ou não, ou vai corroborar e confirmar que foi a pecuária, que já estava lá há 80, 100 anos, ou que pode ter sido um outro fenômeno, qual que não seja as construções. Inclusive nós vamos ter uma informação técnica, porque é muito fácil você sem ter informação nenhuma, Rodolfo. Correto. Olha, vários veículos noticiaram, o culpado é o búfalo. Não, o próprio Ministério Federal entrou com uma recomendação, e nós tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal do MCBio aqui, com a Patrícia. Sim. Então, ela disse aqui que, inclusive, o Araguari passou por um processo de rebaixamento de categoria. De classificação, foi. Quer dizer, ele era um rio de primeira categoria. Sim. E está no rio de terceira categoria, porque isso passou a ser afluente de um afluente do Amazonas. E a área lá corre um sério risco, inclusive a margem, aquela área protegida toda que tem ali na foz, corre um sério risco, digamos, ser completamente destruída. Olha, hoje fala-se muito que o Gurijuba, vamos voltar um pouquinho nessa historiografia ecológica da região. Não se sabe quem ainda, mas foi feita uma ligação, que era um igarapé, foi alargado para passar barcos. Primeiro canoas, batelões, barcos e balsas. É o Lago Novo, que virou o nome desse aí. E essa ligação com o Gurijuba, e tem mais dois ainda. Só por esse fato dessa ação antrópica, você desviou significativamente o volume de água. Esse volume que passava direto até a foz, ele começou a descer para a região do Bailique. Então, a gente já tem um primeiro aspecto antrópico aí. O pisoteio do búfalo, do cavalo, do bovídeo, também contribuiu. As barragens contribuíram. A retirada da mata ciliar contribuiu. Agora, a gente precisa realmente quantificar quais foram... qual é a maior contribuição, qual é a menor as responsabilidades. Perfeito, secretário. E a gente buscar qual é o plano de revitalização. Trabalhando nisso aí. Sim. Prestem Firme atenção. um compromisso conosco. Assim que essa expedição voltar, a gente traz os retornar resultados, com essas informações para quem está em casa. Estão indo agora. 12 técnicos, pesquisadores. Tem gente que só vai para tirar todos os aspectos de georreferenciamento do rio. Perfeito. Tem gente que só vai trabalhar a fisionomia da paisagem. Tem gente que só vai ver onde tem os bancos de areias que estão sendo formados. Perfeito. Vai dar César o que é de César. Um estudo técnico. Vai Não dá para se é dizer foi o aspecto A ou B. Até por causa do futuro do Bailique, né? Porque como é que está, como você interpreta o futuro do Bailique? Essa região oeste e a região sudeste do estado do Amapá, que pega o Bailique
e aqui essa ponta, né, do final do Araguari, vocês podem ter certeza que nós vamos ter uma modificação dessa dinâmica. A estrutura espacial, onde tinha um rio em Igarapé, vai mudar. O que nós temos que fazer, Joel, Rodolfo, toda a sociedade amapaense, nós temos que começar a trabalhar com um conceito que é de adaptabilidade. Nós vamos ter os refugiados ambientais. Essas ações antrópicas nossas, que podem ser através de uma ação do poder público, uma política pública ou uma ação irresponsável do homem, isso vai causar um problema no futuro. E esses refugiados ambientais, eles já estão em diversos locais do mundo, do Brasil e no Amapá também. Quando uma população, uma comunidade, uma família tem que se mudar por conta de estar sofrendo uma aclimatação, a falta de água doce, ela é uma refugiada ambiental. E aí esse risco corre. Agora, quem vai estar sendo nomeado para ser o responsável por esse acompanhamento? Porque a gente está sabendo o que vai acontecer. Sim, sim. Então alguém vai ter que acompanhar. Nessa revisão do Código Ambiental, ele é tão responsável, ele tem que ser tão responsável, tão amplo com a discussão da sociedade amapaense, porque nós já vamos fazer a revisão do Código Ambiental e a definição da nova lei do marco regulatório das mudanças climáticas. Eu acho também da Constituição Estadual. Porque tem muita coisa da Constituição Estadual. Ninguém tinha pensado nisso. Pois é, na Constituição Estadual tem um capítulo extenso que trata especificamente do ambiente, com várias orientações, e já não tem mais motivo de ser. Vamos precisar levar essa discussão para nível dessa nossa Carta Magna. Pois é, por uma emenda constitucional, porque me parece que é essa a grande questão. Quer dizer, administrar o meio ambiente está difícil, né? Sim. No momento, está difícil. E nós estamos falando com a pessoa aqui que é o cabeça do sistema. Não é? Apesar de muita gente não obedecer, mas a gente tem que dar ordem. A pessoa mais capacitada a responder hoje é a sociedade e o secretário. Eu quero te agradecer. Muito obrigado também. Hoje aqui. Obrigado. É importante de fazer. E se tiver algum recado para passar para o teu pessoal aí, para passar para a população, a câmera é tua. Bem, a Secretaria de Meio Ambiente tem grandes desafios. Eu queria informar a todo proprietário rural, a quem tem um sítio, uma chácara, um retiro, a sua fazenda, que procure se informar sobre o Cadastro Ambiental Rural. Esse é o grande marco legal que nós não queremos deixar nenhuma propriedade fora desse sistema nacional, para que essa propriedade não venha a ser punida a partir do dia 6 de maio de 2016. Secretaria de Meio Ambiente, o Governo do Estado agradece esse espaço aqui para a gente expor esse nosso pensamento. Pois é, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado, Josiel, muito obrigado a você, telespectador. A gente volta.